sobre a votação das palestras? Vocês só querem uma resposta, já falaram? Já? A gente vai fazer uma apresentação explicando um pouco sobre a organização da sociedade humana ao longo do tempo. Meu nome é Davi. Começando a falar, explicando sobre o estado da natureza, seria como o jeito que o homem vivia antes da existência do Estado governo. Falando sobre o de Hobbes, o estado da natureza de Hobbes, o homem ele nasce mal. O homem é o lobo do próprio homem. Então, sem existência de nada que regule a ação do homem, ele simplesmente faz o que ele bem entender. Se ele quiser, se mais de uma pessoa quiser matar, ele pode matar porque ele não tem nada para impedir. Se ele quiser alguma coisa que é do outro, ele vai roubar. E acaba que isso gera em todos que viviam nesse estado o medo sobre o futuro, o medo porque eles não sabiam se a integridade física deles seria garantida. Então eles viviam com medo. E por causa disso, o homem ele começou a se associar com os outros homens, abrindo um pouco da sua liberdade, mas para garantir a sua integridade física. Essa ideia de abrir mão, ela vem da teoria do contrato social. Hobbes e Rousseau, eles defendiam que existia um pacto social em sociedade. Os homens eles têm que ceder um pouco daquilo que eles acreditam para poder chegar até um sistema que seja bom para todos. O que acontece? Quando você fala de Rousseau, você fala o contrário de Hobbes. Rousseau acreditava que os homens eram bons por natureza. Que os homens, quando nasceram, eles eram assim, ingênuos, eram criaturas boas, criaturas de Deus, digamos assim. Só que o que acontece? Eles começam a ter contato com propriedade privada, começam a ter contato com corrupção, com outras pessoas que começam a gerar uma ideia de maldade para eles, e eles se tornam pessoas corrompidas, digamos assim. E para evitar o caos e gerar assim, uma boa convivência em sociedade, Rousseau então propõe o contrato social, que é quando os homens eles vão fazer a vontade geral, a vontade de todos. Aí, por isso, Rousseau é pai da República, porque ele defende que todos têm que falar tudo o que pensam e nunca devem acabar com a sua liberdade. A liberdade é o maior direito de uma pessoa. A liberdade está acima do direito físico e a liberdade, ela sempre deve estar lá. Ela nunca deve ser restrita e sempre deve ser, assim, um princípio que você deve lutar por. Isso aí surge a questão, qual que é a real necessidade da organização política? A necessidade da organização política seria defender a integridade, para evitar o caos social que existiria caso não houvesse o Estado. Aqui tem o Leviatã, que é uma representação do Estado, que seu corpo é formado como se fosse várias escamas, só que cada escama é um homem, porque o Estado nada mais é do que a organização dos homens. E a espada representa também o domínio da força que só o Estado pode exercer em seu próprio território. Então, para garantir isso, o homem se organizou em sociedade. Só que antes de começar a organização em sociedade, eu vou falar de duas obras, que primeiro é o Leviatã mesmo e depois o Príncipe. Essas duas obras dão muita ideia de sistemas políticos, como os sistemas políticos começaram e como eles se mantiveram. O Leviatã vai explicar muito sobre a formação de um Estado, só que o Príncipe vai falar sobre a consolidação de uma monarquia. O Príncipe, a princípio, era uma carta para o príncipe de Florença, só que o Nicolau Maquiavel morreu escrevendo essa carta.
inicial de Maquiavel era ensinar para o rei como que ele poderia se manter no poder e perpetuar a sua linhagem no poder. Porque a monarquia era muito comum dar golpe de Estado e ficar mudando a família real. Se a gente ainda tem no João, por exemplo, Império Romano, os imperadores se matavam na política. Mas enfim, a gente começa então o retrocesso da sociedade tribal, que é basicamente a pré-história. Não existe anarquia. As pessoas pensam que na pré-história não existia um poder e por isso todo mundo fazia o que bem entendia que era certo. Não. Existiam organizações em tribos e que inconscientemente existia um poder. Existia um Estado. O Estado era o chefe da tribo. O chefe da tribo é aquela pessoa que mostra respeito, que entende das regras, que vai delegar as tarefas. Ele basicamente se mostra como soberano. Ele mostra que ele tem capacidade de mandar naquelas pessoas que estão lá. E por isso os outros membros da tribo, eles enxergam nele alguém para se espelhar em. Então, basicamente, existe um respeito acerca dessa pessoa e ele seria o Estado pré-histórico. Mas então não existe anarquia, porque os homens não conseguem viver em anarquia. Porque sem o Estado mandando deles é impossível. Nós homens não conseguimos. E aí aqui uma foto do exército simbolizando o Estado, porque o Estado nada mais é que a instituição que tem o direito legítimo do uso da força no seu território. E um dos meios de exercer essa força é por meio do próprio exército. Aqui são alguns exemplos de sistemas políticos que ou a gente já passou por, ou então a gente está vivendo. Primeiramente, ele é a república, depois aqui a monarquia, ditadura e democracia. Existe uma ideia que normalmente as pessoas acreditam que toda república é uma democracia, que toda monarquia é uma ditadura, mas isso não é verdade, porque existiram repúblicas ditatoriais, como por exemplo a própria ditadura militar aqui no Brasil, ou como a ditadura que Hitler fez na Alemanha. E monarquias democráticas, elas existem sim, que seriam as monarquias parlamentaristas, como no caso da Inglaterra, porque o povo ele elege o parlamento e o parlamento ele é superior ao rei. O rei ele deve um pouco de obediência ao parlamento. O rei exerce um poder simbólico. Na Inglaterra, por exemplo, quando não existe um presidente, o presidente seria tipo o primeiro-ministro, mesmo assim, ele só atua dentro do país. Existe alguém que precisa sair para assinar os acordos internacionais ou fazer as coisas que um presidente faz realmente, representar no exterior. Essa pessoa seria a rainha da Inglaterra no momento, mas ela não tem nenhum real poder. Todas as decisões que ela fala que acontecem, na verdade elas são feitas pelo parlamento e ela só verbaliza. Ela não tem nenhum poder real, ela é só representativa. E também para poder ser tipo um ícone para a população de respeito ainda à família real e à tradição. Aqui a gente então vai ter a igreja e o Estado. Eu vou perguntar para vocês se alguém aqui tem fé. Acredita em alguma religião. E quem é contra o aborto? Quem é contra o aborto, bebê? E você está indo à sua opinião? Então, aí a gente percebe, até por essa fala, que o Estado não consegue ser laico. Assim, o Brasil diz ser um Estado laico, mas qual Estado laico não vai legalizar uma lei porque acredita que a religião não deixaria? Qual Estado laico não legalizaria o aborto porque vai contra os primórdios da religião? Isso mostra muito até pelo menos em julgamentos. As pessoas têm que jurar perante Deus que vão dizer só a verdade e apenas essa. Então, assim, vocês percebem que isso não é laico. Se a religião está sempre tão presente nesses três poderes, isso não pode ser laico. E é isso que a gente vê aqui na chat. O Estado e a Igreja estão sempre correndo o mesmo osso, digamos assim. Eles estão sempre lutando pelos mesmos ideais e o Estado sempre tem que respeitar a Igreja e a Igreja sempre o Estado. Porque se o Estado for contra a Igreja ela tem uma legião. A Igreja tem os fanáticos, que inclusive aqui no Brasil são a maioria de população. A minoria que é pagã não tem. É muito pouco. A dificuldade de separar o Estado e a Igreja é que o Estado ele tem que representar a população. A obrigação do Estado é representar a população. E a Igreja ela exerce muita influência sobre o pensamento da população. Então acaba que o Estado, ao representar a população, indiretamente ele representa os ideais da Igreja, porque é o que a população realmente acredita.
que influenciaram na forma de governo como ela é hoje. A queda da Grécia e a queda do Império Romano, que ajudaram a dispersar os ideais dos filósofos como a igualdade de direitos, até, digamos, um pouco democráticos os ideais, mas que não fossem muito bem democráticos. Eles começaram com a ideia de democracia. Sim, foi uma ideia muito consolidada ao longo do tempo lapidada. A democracia grega é uma coisa assim, meio que reconhecível hoje em dia. Porque hoje todo mundo pode votar, mas na Grécia quem podia? Só os cidadãos atenienses, acima de 20 anos, e homens, e brancos. Então, assim, isso é uma coisa completamente mudada hoje em dia, mas que de alguma forma isso influenciou. Porque, por exemplo, quando Roma conquista a Grécia, acaba que pega os ideais gregos para si. E quando cai, Roma já tinha um império gigante que praticamente estendia grande parte da Europa, se não toda. Então, o que acontece é que muitos países têm contato com esse tipo de ideologia e tomam ela para si, vendo como se fosse uma ideologia a ser seguida mesmo. Outro marco que influenciou muito é a Revolução Francesa, com os ideais republicanos e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E antes da Revolução Francesa, a principal forma de governo era a monarquia. E depois da Revolução Francesa, acabou que o ideal republicano foi se espalhando ao redor do mundo. Até que hoje, a principal forma de governo é a própria república. Isso se mostra tão presente, por exemplo, nas cores das bandeiras. Todas têm as cores da Revolução Francesa, que são branco, azul e vermelho. Não todas, mas assim, uma grande parte que teve contato com esse tipo de revolução trouxe essas cores e mostra então que foi de alguma forma influenciado por esses. O fato que influenciou também foi a Revolução Industrial, que foram, na realidade, 3 revoluções industriais, e as 3 elas influenciaram muito na sociedade a sociedade de consumo que nós vivemos hoje. A sociedade de consumo, ela acaba tornando os estados mais propensos a relações internacionais por conta do próprio comércio que eles desenvolvem. Depois da Primeira E a Segunda Guerra, a primeira não teve esse grande valor no estado que hoje a gente conhece. A Segunda Guerra, ela foi muito importante, porque a gente chega com Hitler e ele começa a dizer que a ditadura seria um ótimo sistema. A ditadura é um excelente estado que começa a ser perfeito. Porém, o que acontece? Ele fala isso através de discursos muito inspirados e que fazem a cabeça das pessoas. Acaba que aliena elas para não chegar à realidade, que elas estavam sendo dominadas. O que acontece é que começa a interferir na liberdade das pessoas. E outra coisa também que foi muito difundida na Segunda Guerra era a ideia de preconceito. E muito que a gente tem hoje, que a gente diz que é preconceito racial ou então religioso, tem muito dessa época. Hoje em dia não é mais assim, aceitável você chegar para alguém na rua, porque mais melancia no rosto ou no corpo e falar, nossa, seu negro. Isso é preconceito racial. E isso era muito aceito na Segunda Guerra Mundial. Porque as pessoas começam a perceber, através desse retrocesso, que isso não pode ser aceito, que não existe uma diferença. Que isso gerou a barbárie que foi a Segunda Guerra e que isso, hoje em dia, não é cabível mais. Preconceito e o próprio governo ditatorial, essas coisas, elas são muito ruins. E hoje em dia as pessoas têm uma visão muito negativa acerca desse tipo de sistema. Antes da Segunda Guerra, antes do governo de Hitler, as pessoas, por mais que elas abolissem a escravidão e tal, não combatiam muito o preconceito em si. Mas aí depois acabou que a própria apologia ao nazismo se tornou crime, por medo que ocorressem novas chacinas de minorias raciais, religiosas. A Guerra Fria influenciou muito porque tanto a Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial tornaram os Estados Unidos a potência econômica que ele é hoje, e a Guerra Fria também pela coligação entre os países aliados dos Estados Unidos, que são os mais de direita, e os países aliados da Rússia, que são mais de esquerda, e até hoje pode ser vista essa divisão. E o 11 de setembro influenciou muito na visão que nós temos do mundo islâmico, porque depois do 11 de setembro os Estados Unidos criou uma ideia que os
os muçulmanos eles são uma ameaça à liberdade, são uma ameaça à democracia, e depois de 11 de setembro os Estados Unidos acabou invadindo o Oriente Médio, alegando retaliação, alegando que tinha que combater os grupos terroristas lá, mas na realidade era mais para impor seus ideais e com medo que os ideais islâmicos pudessem atrapalhar a soberania. Esse aqui é um mapa que, digamos, que ele mede o índice de democracia presente no mundo. Ele foi feito pela ONU Freedom House, que foi iniciada por Roosevelt. Esse mapa ele vai sofrendo alteração em determinado tempo, não sei quanto mais ou menos, só que então ele não é o mesmo daquela época. E ele vai falando que os livres são os países verdes, os parcialmente livres são os salmão, e os não livres são os países de azul. Acaba que como esse mapa foi feito por uma entidade americana, eles acabam que tem um certo preconceito ao fazer isso, por exemplo, colocando a Rússia como um livre. Mas muitos desses aqui, por exemplo aqui na América do Sul, que a existência de grupos como as Farc, eles acabam por exercer violência, eles acabam se tornando maiores que o Estado e tornando o Estado incapaz. E no Oriente Médio ocorre muito por causa da religião, do fundamentalismo islâmico, que como o governo governa fortemente os ideais muçulmanos, eles acabam tirando um pouco da liberdade, principalmente das mulheres. Né? Além também do fato de que liberdade e esse movimento livre está muito associado à democracia. E países democráticos estão principalmente no lado ocidental da cultura, digamos assim. O oriental segue muitas tendências comunistas e por isso eles são meio que retalhados a autoritários. Então a gente chega ao ponto-chave da palestra, que seria quanto ao futuro. Nós vamos colocar para vocês duas possíveis teorias falando sobre o futuro político do mundo, digamos assim. Uma das teorias é a teoria do fim da história, de Francisco Fukuyama, que ele afirma que no futuro todos os países se tornarão liberais e todos os países se tornarão de direita. E isso vai acabar trazendo mais paz ao mundo, porque sem as diferenças ideológicas, os países não entrarão em conflitos. Porém, ele coloca como uma das dificuldades da existência desse futuro o próprio fundamentalismo religioso, porque ele é difícil de ser combatido e ele não é liberal, ele acaba sendo muito ditatorial e a diferença religiosa pode gerar conflitos que contradizem a teoria. A outra teoria seria se todo mundo se tornasse comunista, se todo mundo fosse a favor da teoria de Karl Marx. Basicamente, o mundo seria uma China, porque as pessoas percebem hoje em dia que o capitalismo